Bruhem Rabaim, sejam bem-vindos ao canal Or HaTorá para mais uma transmissão ao vivo. Hoje será basicamente o nosso terceiro vídeo sobre o tema relacionado com o número 666. O primeiro vídeo abordando essa temática já se encontra no canal há alguns meses. O segundo vídeo, que foi o nível 2, foi gravado essa semana. E hoje será o terceiro vídeo. No entanto, o segundo vídeo ele foi removido do meu canal. Então, por conta dessa remoção que o YouTube fez ao meu material, eu estarei fazendo esse terceiro vídeo, né? Ele envolverá alguns elementos que nós abordamos no segundo vídeo. Então, ele será nível 2 e nível 3. E nós já temos o quarto vídeo, né? A abordagem do quarto vídeo relacionado ainda com numerologia judaica, dentro da Taná, que será o nível 4 relacionado com o 666. Cada vídeo ele envolverá um aspecto revelador relacionado com o 666, o antimachia, dentro de uma perspectiva escatológica. Então, desde já, eu já peço a você que não deixe de deixar o seu like no canal, para que o YouTube venha entender que esse material ele é relevante e venha indicar esse vídeo em outras plataformas, e aqueles que puderem compartilhar o material sem se comprometer em suas respectivas denominações, que venham fazer também. Caso você já seja um netzarim, um judeu nazareno, não haverá problema de você estar compartilhando o nosso material. Eu marquei de iniciar essa transmissão, essa live, 8h10, são 8h13 agora. Eu vou dar mais 2 minutinhos para que vocês possam estar compartilhando esse material, convidando o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar, para que possamos, então, ter uma live bem interessante, bem participativa, onde nós iremos trazer assuntos reveladores. Dentro dessa abordagem relacionada com a numerologia judaica envolvendo o 666, eu não sei se os irmãos já perceberam que nós temos evitado ao máximo trazer elementos no canal Or HaTorá que já são dissecados em outras plataformas, ou seja, assuntos que de alguma forma já são abordados em outros materiais que são gravados pelas redes sociais. Então, tudo que nós trago no canal Or HaTorá dentro desse assunto, eu acredito que seja algo novo, né, que alguém ainda, eu não conheço, pelo menos eu não conheço ninguém que ainda tenha falado deste assunto da forma como nós estamos buscando abordar. Então, são 8h14, 8h15, nós estaremos, então, iniciando os nossos ensinos, nosso shiur. Eu acredito que o vídeo hoje terá em torno de 1h a 1h20 minutos, né, que é a média. Eu vou procurar ser o mais breve possível. Nós aqui já temos algumas pessoas já presentes, que já estão dando a Shalom, Robson Sumar, Juraci, Eliseu, mensagem para você, Luiz Martins, Robério, Jefferson. Então, aqui já temos algumas pessoas já deixando já as suas mensagens. Alexandre Rodrigues da Silva. Não estranhem, eu acredito que vocês devam receber aí os áudios, tudo que acontece aqui em casa, né? Eu tenho um filhinho pequeno, um bebezinho, e ele chora demais, é muito chorão, né? Puxou o pai quando era pequeno, chorão também.
De vez em quando ele dá uns berros ali na sala ali e acaba vindo aqui. 8h15. Tiago Shalom. Alexandre Rodrigues de Rio de Janeiro. Então vamos iniciar a nossa live. Iniciar, quer dizer, os nossos ensinos, né? A live já iniciou. Então vamos lá. No segundo vídeo desse material, desse tema relacionado com 666, nós fizemos um pano de fundo relacionado com o livro de Apocalipse, conhecido também como Razão. Transmitimos o significado básico do livro de Apocalipse, que está relacionado com a retirada, né, de arrancar, retirar a cortina, o véu, ou seja, tornar um assunto que estava ocultado, tornar ele descoberto, revelado. Então, abordamos o significado básico, o contexto histórico do Sefer Razão, o livro de Apocalipse, que envolve um período histórico aí por volta do ano 90, 95, quando João, conhecido como Yohanan, dentro das comunidades judaicas Netzarim do primeiro século, Ravi, ou Shaliach de Yeshua, é aprisionado na ilha conhecida como Ilha de Patmos, como um prisioneiro religioso. E no capítulo 13, o versículo 18, quando ele então está redigindo esses escritos, pois ele não é o escritor do Sefer Razão, né? Ele é apenas o escriba, aquele que vai escrever aquilo que Mashiach, Yeshua, está ditando para ele. E o texto vai falar do número 666, aquele que tem conhecimento, calcule, pois é número de homem. Temos, então, já um vídeo, o primeiro vídeo, onde abordamos o conceito de 666 e o Rabad, né? Porque o texto vai falar quem tem conhecimento e quem tem sabedoria. Então, você tem a palavra sabedoria, Hormá, e você tem a expressão entendimento, que é Biná, né? Então, Rabad, que seria um acrônimo de Hormá, Biná e Da'at, né, formam, então, as peças-chave para a decodificação do número 666. E no segundo vídeo, nós comentamos a importância da compreensão. Existe um debate muito interessante por parte de muitos teólogos cristãos acerca da autoria de diversos livros que compõem os escritos denominados do Novo Testamento, que nós chamamos de escritos Netzarim, escritos nazarenos. E você encontra, né, dentro de dentro da parte interna de cada material, que o academicismo chamaria de a teologia interna do material, você vai encontrar dentro de cada livro elementos que, por si só, ele já prova que aquele material ele não foi escrito em uma língua grega, né, ou em um outro idioma helenizado. Eu tenho um vídeo no canal onde eu comento sobre... Eu cito o Midrash Rabbah, onde no Midrash Rabbah você tem a permissão dos sábios, uma permissão halakhica de se inscrever pergaminhos em textos gregos, né? E o Ramban Gamliel, essa alahá, ela envolve Gamliel, ele vai citar essa alahá, que também se encontra dentro de Megilat Esther, dizendo que era permitido, então, a transcrição de textos gregos dentro dos pergaminhos. Então, eu uso essas citações, porque são várias citações, para evidenciar que o fato dos textos gregos, dos códex, dos pergaminhos terem escrito em grego, isso não se configura uma coisa tão difícil de ter acontecido, tendo em vista que foram estabelecidas diversas comunidades judaicas na Ásia Menor e em províncias ou em colônias romanas, onde havia, nessas províncias romanas, colônias judaicas, né, comunidades judaicas. Então, comunidades judaicas, às vezes, de fala grega.
então não seria algo difícil de ter acontecido. No entanto, existem alguns materiais, como é o caso do Sefer Hazon, o livro de Apocalipse, onde se percebe dentro do material elementos que só fariam sentido se fossem compreendidos dentro da linguagem hebraica. E o caso do 666 é um deles, né? O fato do texto dizer quem tem conhecimento calcule porque é número de homem, ou seja, se considerarmos que dentro da língua hebraica não existe números e que, na verdade, as letras são os próprios números, né? A informação que João estaria nos dando ali, Yohanan, só faria sentido dentro de uma perspectiva hebraizada, e é exatamente dentro desse método. Então, no segundo vídeo que nós comentamos, nós falamos sobre o modo pardês de interpretação, dando o significado básico de cada palavra que forma esse acrônimo. Pardês significa pomar, e falamos sobre o Pshat, o Remes, o Drash e o Sod, né? E explicamos que dentro do Drash há 4 níveis de Drash. Há o Midrash Pesher, o Midrash Torá, o Midrash Alahá e o Midrash Agadá. Cada Midrash tem uma funcionalidade dentro dos modelos ou métodos de derivações dentro do judaísmo. E o nível Sod, ele vai envolver, que a palavra Sod significa segredo, aquilo que está escondido, que está oculto, vai envolver a numerologia judaica, da qual possivelmente Yohanan está, então, fazendo uso ali, quando ele diz do cálculo 666. E entramos no segundo vídeo comentando, então, a presença do número 666 dentro da Torá. E citamos o primeiro texto, o texto de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 14, aonde diz, Yehi or meorot, e haja luminares, né? Essa expressão, o valor numérico dessa expressão dentro de Gênesis, Bereshit 1,14, ela soma-se 666. E qual o drash que nós extraímos do fato do 666 aparecer em Bereshit 1,14? Como o texto fala da criação de luminares, dos astros luminosos, nós fizemos um drash explicando que o anti-Machia, ou o governo da qual ele fará parte e regerá, será um governo que envolverá aqueles que fazem parte na Avodah Zará, na adoração ou no culto estrangeiro, né? Adoração aos astros, ou seja, uma espécie de idolatria. O segundo texto que nós comentamos, que envolve a numerologia judaica, se encontra no capítulo 3, o versículo 24, que diz: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da vida. Aí nós temos a expressão Ve'et lahet haherev. Ve'et lahet haherev. Essa expressão dentro do texto, ela também soma-se 666. Ou seja, associamos que o governo do anti-Machia será um governo que estabelecerá decretos que impedirá as pessoas de chegarem na Etz Haim, na árvore da vida. E a árvore da vida, dentro de uma mentalidade judaica, é a própria Torá, é o conhecimento da Torá, é a busca pela Torá. Então, fizemos essas associações relacionadas ao texto, fundamentando este pensamento não só dentro das Escrituras, mas dentro também da própria tradição judaica. Há um tratado dentro do Talmud babilônico, que é o Tratado de Sanedrim, no Daf 97a, onde nós teremos ali uma descrição detalhada de diversos eventos que marcarão o fim dos tempos ou o período denominado dos calcanhares de Machia, Ikvot Meshirá, essa expressão aramaica, Ikvot Meshirá, que é um período anterior à volta de Machia, ou seja, quando Machia estiver às portas de chegar, esse período, exatamente esse período anterior,
é chamado de calcanhar de Machia. Por quê? Porque é um período onde Machia vai estar tão próximo de chegar que nós, então, conseguiremos ouvir os seus passos. E o Tratado de Sanedrim, 97, ele vai dar uma série de descrições anterior. É um período que será marcado por transgressões, por apostasias. O texto vai dizer que os filhos se rebelarão contra os pais, a nora contra a sua sogra. O texto vai dizer que as pessoas não respeitarão mais a face dos idosos, dos zaquem, ou zequinim, dos anciões. Os mestres de Torá serão escassos durante esse período, haverá poucos mestres. Então, o Tratado de Sanedrim vai, na verdade, abordar dois extremos, dois opostos. Um período de que uma possibilidade de muita calamidade, grandes dificuldades que ocorrerão durante esse período, ou um momento de shalom também, que poderá possivelmente acontecer. E associamos isso com o que Rav Shaul, ele fala, e quando disserem a shalom e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Então, ou seja, nós temos os escritores nazarenos, né, dentro dessa perspectiva, citando elementos encontrados dentro da tradição. É por isso que geralmente eu comento que não é totalmente possível você interpretar certas passagens dentro dos escritos nazarenos se valendo unicamente de elementos internos, né? Há elementos paratextuais e esses elementos são encontrados dentro da tradição. Então, utilizamos o Tratado de Sanedrim 97A, onde vai endossar isso, vai falar de uma série de eventos que acontecerão, que marcarão o fim dos tempos, e os escritores nazarenos, o próprio Machia e Yeshua, ele irá citar esses elementos encontrados dentro da tradição que, em sua época, ainda possivelmente não haviam sido compilados, né? Então, a tradição, ela já existia muito antes de ser compilada. O fato de nós termos tido a Mishnah compilada por volta entre o segundo e terceiro século não significa que a tradição passou a existir exatamente naquele momento. Então, a chamada Torá Shebial-Peh, que é a Torá oral, que compõe, né, grande parte da tradição, ela sempre existiu, né? A compilação dela não significa o início da sua existência, mas apenas o seu processo textual. E hoje nós entraremos, então, no tema relacionado com essa postagem, com esse vídeo, onde nós temos o 666 relacionado com os descendentes de Esaú, ou também conhecido como Esav. Então, nos dois vídeos anteriores, nós mostramos elementos relacionados com situações que possivelmente acontecerá ou ocorrerá no governo diante Machia, né? Hoje nós iremos tratar do assunto tentando identificar mais ou menos esse governo, né, com base nas escrituras. E existe uma passagem, vou convidar vocês a abrirem o texto comigo, o texto de Bereshit, capítulo 36. E olha que interessante, essa referência, ela aparece dentro de um contexto que, às vezes, nós nem queremos ler, nem gostamos de ler essas partes, por se tratar de genealogias. É o capítulo 36, o versículo 26, que, em português, irá dizer assim: são estes os filhos de Dissã, Rendã, Esban, Itran e Querã. Então, aqui eu citei o texto em português. Em hebraico diz assim: Ve'eler benei Dishan, Remdan, Veshvan,
Veitran, Uheran. Então, aqui é o texto hebraico. Dentro do texto hebraico, existe a penúltima palavra do texto hebraico, diz assim, que é o nome, diz assim, Veitran, que se escreve com o Vav, para quem já é hebraísta, conhece um pouquinho do hebraico, escreve-se com Vav, o Yod, o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. O Vav é a sexta letra, o Yod é a décima, o Tav a última, o Resh a antepenúltima e o Nun, né? O Nun, que eu não lembro agora a posição dela, mas o valor, aqui nós temos o Nun Sofit, ou chamado Nun final, né? O Nun final ele pode ter dois valores numéricos, mas nós utilizaremos o valor convencional, que é o valor numérico de 50. Então, somando o Vav, temos 6, o Yod temos 10, 16. 16 com Tav, 400. Então, 16 com 400, 416. O Resh vale 200. Então, nós temos 416 com 200, temos 616. 616, se fosse só esse valor aqui, nós teríamos o nome, uma das alternativas do nome de Nero César, porque Nero pode se escrever Nero César ou Neron César, né? Ou Neron Quessar, na verdade. Nero Quessa ou Neron Quessar. Com Neron com Nun no final, né? Então, se eu tirar o Nun do Neron, o valor numérico ficará 616, que é uma alternativa que aparece dentro de alguns códex grego, né? Temos o 666, mas, ou no entanto, em alguns códex aparece o valor numérico de 616. Então, a expressão Itron aqui, ela tem um valor numérico de 666. Se eu tirasse o Nun Sofit, ficaria 616, ou seja, tanto de uma forma quanto de outra, eu teria as duas referências que aparecem nos códex gregos. Então, o valor numérico de 666, ele vai aparecer dentro de um texto onde vai falar da genealogia de Esav. E esse texto aqui ele é muito complicado, porque qualquer texto dentro das escrituras onde você trata de genealogia, geralmente é um pouco exaustivo, né, esse tipo de leitura. Então, geralmente, as pessoas têm o hábito de pularem, né, esses textos e não buscarem nenhum tipo de informação. E é curioso que essa expressão Itron, ela vai aparecer exatamente dentro de um texto exaustivo, cansativo, aonde fala da genealogia de Esav, que é conhecido também como Esaú. E o texto, no capítulo 36, ele vai associar Esaú. Qual é a informação que o texto ele quer nos transmitir no capítulo 36? Se você voltar um pouquinho a página, lá no primeiro versículo do capítulo 36, algumas Bíblias, né, as versões em português, elas costumam ter uma epígrafe, que é aquele títulozinho em negrito, né, em cima do capítulo. E geralmente você tem assim, os descendentes de Esaú. Então, a temática do capítulo 36 de Bereshit é falar dos descendentes de Esaú, ou Esav. E o capítulo 36, versículo 1 e 2 vai dizer assim: são estes os descendentes de Esav, que é Edom. Então, o texto, agora, ele vai nos dar mais uma informação adicional. Ele vai associar Esav e Edom, por quê? Vários descendentes de Esav se tornaram líderes tribais, príncipes, governantes, né? E aí ele vai dizer que Esav é Edom. Aí ele vai dizer, Esav tomou por mulher dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oalibama, filha de Aná,
filho de Zibeão, Reveu. Então, o texto vai abordando diversas genealogias. Quando chega no versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 36, o texto diz, novamente, então Esave, que é Edom, habitou no monte Seir. Verso 9, esta é a descendência de Esave, pai dos Edomitas, no monte Seir. Todo o capítulo 36 é incrível a repetição de palavras aonde o texto vai enfatizar diversas vezes que Esave é Edom. Esave é Edom. E quem é Edom? Né? Quem é Edom? Há muitas referências dentro da literatura judaica que associa, vai dizer que Edom foi Roma. Edom foi Roma. Então, fique bem atento ao que nós vamos falar, porque nós não iremos falar o que geralmente você encontra dentro dos livrinhos de escatologia, né? A gente vai trazer informações adicionais. Então, Esave, ele é associado com Edom. Gravem isso. E Edom é associado a Roma. E o texto, e a tradição judaica ela vai dizer o seguinte: Esaú, a quem também chamamos de Edom, foi pai de muitas nações, incluindo, olha as nações, Amaleque. Eles merecem ou seja, uma das nações da qual Esave foi pai foi Amaleque. E Amaleque foi um dos primeiros povos que fez guerra contra Israel, os hebreus, quando então eles estavam saindo do Egito, da terra de Mitzraim. Então eles já se colocaram no caminho, impedindo o povo de chegar no seu destino final, no seu objetivo, que era a terra de Canaã. Então, continuando, o texto vai dizer assim: eles não apenas ficaram ociosos quando os filhos de seu irmão Jacó foram atacados e exilados durante a era do primeiro templo. Saquearam e se regozijaram com a destruição de Jerusalém e bloquearam o caminho, de modo que os refugiados judeus não tinham como escapar, causando a morte de inúmeras pessoas inocentes. Então, Roma, descendente de Edom, atacou Israel aproximadamente 500 anos depois, com extremo ódio e brutalidade. Eles nos enviaram para o atual exílio, o exílio de Edom, onde vivemos há quase 2.000 anos. Então, a tradição ela vai, por diversas vezes, associar. São muitas as referências. Eu não vou ler todas as referências, senão o material vai ficar muito exaustivo. Mas são muitas as referências aonde Edom é associado diretamente a Roma. Uma outra referência você vai encontrar dentro do próprio Talmud. O próprio Talmud, dentro do tratado de Gittim fala de contratos, 56a, o DAF 7. O texto, inclusive, ele é interessante porque é um texto que está dentro do Talmud, e ele vai citar justamente uma situação que envolve o imperador Nero César, dentro do Talmud. Olha o que o texto diz. Nero realizou outro teste. Aqui eu peguei um texto já em andamento. Ele disse a uma criança: conte-me um versículo que você aprendeu hoje. Nero está perguntando, obviamente, a um judeuzinho, uma criança. E ele disse-lhe o seguinte: e porei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo Israel. Citando aqui, o texto está citando Ezequiel, profeta Ezequiel 25:14. Nero disse: o santo, bendito seja ele, deseja destruir seu templo, e ele deseja limpar suas mãos com aquele homem, isto é, comigo. Ou seja, Nero César estava dizendo para um judeu que o Senhor queria destruir o templo, e ele seria essa ferramenta de destruição. Os romanos estão associados a Edom, isso dentro do Talmud, no Tratado de Gittim. Os descendentes de Esaú
Se eu continuar nessa missão, acabarei sendo punido por ter servido como agente de Deus para causar a destruição. Ou seja, aqui então é Nero César dizendo que seria punido. Então ele fugiu e se converteu, e finalmente o Rabi Meir desceu dele. Então, olha que interessante essa referência dentro do Talmud, falando de Nero, né? Associando o imperador romano, né, a Edom, Roma a Edom, que por sua vez está ligado a Esav. E não são muitos os materiais, quando se fala de antimachia, é até interessante isso, quando se fala de antimachia, não falta literatura e não falta materiais de cunho escatológico que associam o antimachio a Roma, que, por sua vez, geralmente os escatólogos cristãos vão associar Roma à Igreja Católica, né, e vai dizer que a besta é um papa que vai sair de lá. Então, é muito comum isso. Se fizermos uma busca rápida aí pela internet, não irá faltar literatura, não irá faltar material que faz essa associação, que é a associação mais lógica. Aí aqui, entre judaísmo e cristianismo, temos um ponto de contato, né? Ou seja, Roma está sempre relacionado com os assuntos escatológicos. A diferença é que a literatura judaica vai associar Roma a Edom, Edom a Esav, e Esav é aquele que faz oposição. A literatura judaica vai mostrar que Esav é antagônico a Yaakov. Ou seja, Yaakov é descrito dentro da literatura judaica como o nome Yaakov, né, significa aquele que agarra, e também está relacionada com os calcanhares, com o calcanhar. Então, quando ele pega no calcanhar de Esav, há diversos midrashim que vão interpretar esse agarrar de Yaakov no calcanhar de Esav como Yaakov subjugando, né, Esav. Aí, nesse sentido, temos Israel subjugando o império do mal, ou seja, todos aqueles que se opõem contra a Torá, que seriam aí agora, de uma forma generalizada, as nações gentílicas. Então, você tem esse midrash associado entre Yaakov e Esav. E, então, Esav e Edom ao governo divino e a própria Torá. Mas vamos relacionar a ideia de Roma relacionado com Esav. Então, nós temos a ideia, quem foi Roma? Né? O Império Romano. Nós sabemos que Roma foi um império que subjugou Israel. Israel esteve debaixo do jugo de Roma durante muito tempo. E os imperadores romanos, como, por exemplo, Nero, né, foram imperadores que fizeram muito mal a Israel. Domiciano, por volta do ano 95, foi um dos imperadores também terríveis, que perseguiu muito o povo judeu. Adriano, em 132, perseguiu muito os judeus também. Fez muito mal ao povo judeu. Então, o Império Romano ele é marcado justamente por muita destruição, perseguição e morte de judeus. E exílios, né? Muitos deles exilaram os judeus da sua pátria. Então, o império ele é conhecido como um império que está sempre fazendo resistência ao povo judeu e criando dificuldade em relação à difusão, à transmissão do ensinamento da Torá. E é interessante porque Rambam, quando ele começa a compilar o Mishneh Torá, uma das razões que ele vai dizer, que ele vai repetir, né, a tradição, e ele compila a Mishnah, e a Mishnah é praticamente uma síntese de toda a tradição, conforme escrita no Talmud.
e dentro da Mishnah e dentro do Talmud. E quem que escreveu o Talmud? Quem que começou a compilação? Yehudá Hanassi. E Yehudá Hanassi, quando ele começa a compilar a tradição, ele vai dizer que ele começa a compilar em razão das perseguições e das dificuldades que eles estavam encontrando em todo o território em razão do Império Romano. Então, aonde havia uma extensão do poder de Roma, havia uma dificuldade também de transmissão de conhecimento da Torá. E por conta dessa dificuldade de transmitir oralmente, por conta de muitos mestres de Torá, muitos Rahamim sábios estarem sendo perseguidos e mortos, então, para não correr o risco de perder esse conhecimento, a tradição, então, começou a ser compilada. E quais são as associações que, geralmente, os escatólogos fazem, né? Roma sempre vinculado ao catolicismo romano. Só que o catolicismo romano hoje, ele não mata e não persegue, né, os servos do Eterno, os judeus, não persegue cristãos também, como perseguiu durante o período das cruzadas, por volta do século XII e XIII, né, da era cristã. Então, nós temos aí as cruzadas, onde os livros de história falam de 7 cruzadas, mas, na verdade, foram 8 cruzadas. Né? Uma cruzada que envolvia somente criancinhas. Então, essas criancinhas morreram, é algo vergonhoso para a história da Igreja Católica. Então, muitos livros, às vezes, até não citam essa 8ª cruzada. Então, essas peregrinações, né, nessas cruzadas, nessas peregrinações, houve muita morte de judeus. Alguns livros cristãos falam somente do catolicismo perseguindo e matando cristãos. Né? E, na verdade, o alvo do catolicismo era principalmente os judeus. Há diversas literaturas que envolvem, inclusive, debate de rabinos com os padres da Igreja Católica daquela época. Então, uma coisa é o catolicismo da Idade Média e outra é o catolicismo dos dias de hoje. Hoje, quem tem matado, né, a autoridade que tem matado cristãos no mundo é o Islã e a China, que são o Islã, um país que tem uma fé monoteísta, e a China, mas é uma fé monoteísta de uma forma radical, mata, né, cristãos que vão lá nos países árabes pregar qualquer outra religião lá. Então, num país que tem uma característica monoteísta e teocrática, né, a exposição pública de outra fé é um crime. Inclusive, o Brasil, durante o período até 1822, se eu não me engano, era assim também, quando nós não tínhamos uma democracia. Então, e o outro país é a China, que é um país comunista. Então, nós temos noticiários de diversos cristãos que moram lá e têm sido perseguidos e têm sido mortos. Então, qual a relação de Esav, Edom e Roma? O que significa Roma? Aí eu vou tomar emprestado as palavras dos sábios dentro do judaísmo, que eles não associam Roma somente, eles não associam Edom somente a Roma, mas eles associam Edom a todo o império que persegue os santos e que criam dificuldades para o povo judeu transmitir a Torá e praticar a sua emuná, a sua fé. Então, Edom não é apenas Roma dentro da literatura judaica. Edom é toda uma representação do império das trevas. Todo império que faz oposição, que é antagônico ao povo do Eterno, ele se torna Edom. É uma espécie de amalequita. A própria expressão Amalek, né, o povo de Amalek, ela representa muito mais do que apenas um povo e um império. Na literatura judaica, quando fala de Amalek, fala de uma forma muito
dimensionada, muito maior do que o que a gente lê dentro da Torá escrita, a Torá Shebirtav. Então, Edom representa não só Roma, mas todo o império do mal. Isso é significativo porque Edom, hoje, ele não precisa ser necessariamente, seguindo a lógica do pensamento dos sábios, ele não precisa ser necessariamente ele não precisa ser representado necessariamente pelo catolicismo romano. Ele pode ser representado por aqueles que têm um modo de vida contrário à Torá. Eu digo em termos de nações. Só que, às vezes, esse modo de vida contrário à Torá, ele é camuflado. Por que eu digo isso? Porque Esav, ele é associado ao porco. Ele é associado ao porco. A literatura judaica associa Esav ao porco. Por quê? Porque o porco, o suíno, é o único animal não caché, locaché, que ele tem as patas, as unhas das suas patas fendidas. A única coisa que faz com que o suíno, o porco, não seja caché é o fato dele não ruminar o alimento. Então, ele tem a pata dele fendida. E o que a tradição diz? Que quando o porco deita, ele esconde o focinho e mostra as patas, como se estivesse tentando convencer as pessoas de que ele é caché. E Esav, a tradição vai dizer que Esav, ele fazia a mesma coisa em relação ao seu pai Yaakov. Ele tentava se mostrar ou parecer ser alguém para o seu pai que, de fato, ele não era. Por exemplo, a tradição vai dizer que Esav chegava para o seu pai dele e perguntava a Yaakov quanto que ele deveria dar de macê de sal. Macê é dízimo, né? Então, ele fazia uma pergunta haláquica para o pai dele. E a tradição vai dizer o seguinte: não que Yaakov não soubesse a pergunta, ele sabia. Só que, ao perguntar para o pai dele, ele queria transmitir a mensagem, a ideia para o pai de que era como se Yaakov fosse pensar assim: nossa, olha como meu filho é dedicado, é zeloso em cumprir a mitzvah de macê, né? E, na verdade, ele não dava o macê, mas ele queria transmitir a ideia, a impressão para o pai de que ele dava. Então, ele se mostrava ser alguém que ele não era. Então, ele criava uma ilusão, né? Ele criava uma mentira em torno daquilo dali. E é até interessante porque, no capítulo 38 de Bereshit, eu citei essa referência no segundo vídeo. O capítulo 38, versículo 14, diz assim: então, ela quem? Tamar, que era nora de Yehudá, despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timnam, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dado por mulher. Então, o texto está falando da sogra de Yehudá, a nora de Yehudá, em uma ocasião em que ela tira as vestes de viúva e se disfarça. Essa expressão despiu, né? Em hebraico aparece a expressão vatassar, que se escreve com as letras Vav, Tav, Samer e Resh, que formam exatamente a palavra, o valor numérico, que somando os valores numéricos, nós temos o valor 666. Ou seja, ela se disfarçou, né? Ou seja, o antimachia, ele é alguém que provavelmente, a princípio, se mostrará ser alguém que ele não é. É por isso que Rav Shaul diz que os escritos nazarenos lá na Bessorá de Matitiarro vai dizer que, se possível fora, ele enganaria a muitos, até os escolhidos, né? Ou seja,
porque vai haver essa ideia de ilusão, de engano, se passar por alguém que ele não é. E, na verdade, né, ele vai se mostrar ser um cordeiro, mas a tradição já o identifica como um porco. Ou seja, alguém que tem um estilo de vida, que tem um modo de vida totalmente afastado da Torá, como Esav tinha. A tradição vai dizer que quando Rivká estava grávida de Yaakov e de Esav, os dois brigavam dentro do ventre da mãe. A tradição, quando explica esse duelo entre os dois, ela diz que quando Rivká e Yaakov passava em frente às escolas de Torá, ou a chamada Yeshivá de Shem, Yeshivá, para quem não sabe, é a escola de Torá. Yaakov, ele queria sair, né? Ele se animava. E quando ela passava em frente a um local que tinha culto pagão, Esav queria sair, ele ficava animado, ou seja, eles eram sempre como se aquele ambiente, né, aguçasse os instintos de ambos, ou seja, cada um se identificava com um estilo de vida, com um modelo de adoração, então eles se agitavam no ventre de sua mãe. A tradição ainda narrando, né, tentando explicar o estilo de vida carnal de Esav, ela conta o Midrash, e esse Midrash é o Midrash Agadá. Não é que isso aconteceu, como é que os sabe? Não, é o Midrash Agadá. Midrash Agadá tem a finalidade de transmitir um ensinamento que contém um valor moral, né? Essa é a finalidade. Então, eu não posso interpretar o Midrash Agadá na sua literalidade. Então, entendam bem o que está sendo ensinado. A tradição vai narrar uma conversa de Yaakov e Esav no ventre de sua mãe, onde Yaakov diz assim para Esav: meu irmão, né, lá fora, né, há dois mundos, o Olam Hazé e o Olam Rabá. O Olam Hazé é este mundo, é o mundo que tem muita comida, muita bebida, tem muita carnalidade. E o Olam Hazé é o mundo que não haverá nada disso. Qual mundo você escolhe? Aí a tradição vai dizer que Esav escolheu o Olam Hazé. Eu ficarei com o Olam Hazé. Deixarei o Olam Rabá para você. E Rav Shaul vai dizer que o reino, Malhut Elohim, não é comida nem bebida, mas alegria e gozo na Ruach HaKodesh, no Espírito Santo. E muitos não querem esse mundo, né? Esav é marcado pela materialidade, pelo imediatismo, agora, né? Então, às vezes, a pessoa quer tirar proveito das situações agora. Então, Esav, Edom, e Edom pode ser representado por qualquer poder ou autoridade que faça frente ou que crie obstáculos e dificuldades ao povo de Hashem. Ao povo de Hashem. Edom é caracterizado também por nações, né? Por isso que Edom, Esav, está ligado à questão do suíno, do porco, né? Por que os sábios relacionam? Porque eles vão dizer que nos últimos tempos as nações gentílicas elas criarão decretos que tirarão Hashem de suas leis. Que nos últimos tempos as autoridades criarão leis que não envolvem nenhum aspecto moral, nenhum aspecto de temor, de misericórdia e nem de decência. E isso é interessante porque nós temos vivido em um tempo onde as leis criadas têm sido caracterizadas exatamente dessa forma. Existe uma diferença de lei de lei e justiça. Existe uma diferença entre lei e justiça. Nem toda lei tem justiça, né? Nem sempre há justiça na lei. Uma legislação, uma autoridade pode criar um decreto e dar peso legal para esse decreto, mas nem sempre esses decretos
eles vêm atender aos interesses do povo ou da humanidade. Às vezes é um interesse individual para um projeto que, às vezes, para nós, naquele momento, está em oculto. Então, Edom não precisa ser necessariamente Roma no sentido literal da palavra, aonde Roma seria representada por quem hoje? Pelo catolicismo. Cada igreja católica que nós temos na nossa cidade, eu aqui no Rio de Janeiro, vocês aí nos seus estados, cada igreja católica representa no mundo uma embaixada romana. Às vezes você tem naquela cidade, na sua cidadezinha, e bem no interior, aquela igrejinha católica bem antiga. Ali você tem uma embaixada romana ali. Então, nem sempre Edom vai ser representado por esse sistema, que hoje não está te perseguindo, né? Então, Edom hoje pode ser representado por um sistema que, de fato, tem causado mal à humanidade. E hoje, quem são os países e as autoridades que, de fato, têm matado e têm perseguido aqueles que carregam as escrituras sagradas, independente de ser judeu ou cristão? Porque é óbvio que o judeu ele já é perseguido por ser judeu. Ele não precisa carregar as escrituras para ser perseguido. É só ele estar de kippá e deixar o peote crescer. Ele já é judeu. Se ele não tiver peote, mas tiver a barba grande, ele foi identificado como judeu, ele já é perseguido naturalmente, né? Então, quem são as nações, as autoridades que têm feito isso, né? Então, fica bem claro que no atual cenário que nós estamos vivendo, onde nós temos aí conflitos políticos e disputas econômicas que têm culminado em uma guerra comercial, né? Onde eu comentei no segundo vídeo, eu não falei profundamente dentro desse aspecto, até porque não era a intenção, né? Mas comentei que o Covid-19 ele pode estar sendo utilizado justamente para condicionar as pessoas a uma obediência, né? Hoje, nós somos obrigados a usar máscara. Quem são aqueles que estão causando resistência? Não que você não deva usar, não é? Eu de forma nenhuma, estou te incentivando a ir contra uma lei aqui no Rio de Janeiro, basicamente está sendo obrigado, né? Temos que usar. Você vai no supermercado, você utiliza. Se você não utilizar, até porque se você não utilizar, você não entra, né? Não é a minha intenção incentivar, não estou dizendo isso. Mas existe um condicionamento, e existe aqueles que apresentam resistência e os que são mais sugestíveis, né, a uma nova orientação. Então, amanhã ou depois, ficará muito fácil fazer um censo e avaliar quais são as pessoas, os locais aonde apresentaram o menor índice de resistência a obedecer os decretos que estão sendo criados. A tradição judaica ela vai dizer que os últimos tempos será marcado por grandes decretos, né? Decretos malignos que perseguirão os servos de Hashem. Hoje, vivemos dentro de um contexto onde somos obrigados a observar algumas coisas para evitar ao máximo contrair o coronavírus. E eu comentei no segundo vídeo. Uma das formas de transmissão do coronavírus, além da forma aerosol, né, é a forma do dinheiro impresso, papel impresso. Então, quem nos garante que futuramente não teremos aí um modelo financeiro sendo alterado, algum dispositivo eletrônico sendo utilizado para qualquer tipo de transação, descartando, então, o uso do dinheiro, e isso sendo feito de forma obrigatória, né? Então, isso tornará o controle muito mais fácil, mais acessível, será muito mais fácil identificar quem são aqueles que aderiram a esse novo sistema. Então,
Hoje estamos dentro de um contexto hoje que nós temos que estar olhando o tempo todo para o relógio escatológico. Uma coisa é certa: o mundo dificilmente voltará a ser o mesmo depois que isso tudo passar. Então, hoje foi o terceiro vídeo dessa live, abordando o número 666, relacionado com antimachia, com a besta. Eu não prometo ainda ser nessa semana, mas nós já temos um outro material relacionado ainda com o número 666, não dentro diretamente agora da Torá, né, em outra parte das Escrituras que nós encontramos, e nós faremos uma outra live relacionada com essa numeração, nessa localização, trazendo informações adicionais relacionadas com esse número e descrevendo, né, mais detalhadamente o antimachia, né? Então, para isso, nós utilizaremos o Sefer Daniel e algumas literaturas que são consideradas pela cristandade de apócrifa, né? Então, nós iremos falar sobre o conceito, além de falar da numeração, no próximo vídeo, nós iremos falar do conceito de antimachia, né? Por quê? Porque a literatura judaica reconhece que já houve diversos outros antimachia, né? Então, há personagens que surgiram na história da humanidade que foram antimachia, né? Isso, é claro, sem descartar uma figura central que possivelmente poderá surgir no cenário mundial, conforme descreve o Sefer Hazon, o livro de Apocalipse. Então, mais uma vez, gostaria de pedir aos irmãos que fazem parte do canal, que estão assistindo e que não foram ainda inscritos no canal, não deixem de se inscrever no canal para que possam estar recebendo as notificações. Caso você não tenha curtido esse vídeo, não deixe de deixar o seu like para que o YouTube também entenda que esse material é um material relevante e, se possível, compartilhe nossos materiais. Então, indique nosso canal para o maior número de pessoas, né, para que o canal venha crescer e a gente venha se motivar cada vez mais a produzir vídeos com abordagens bem interessantes, revelando elementos que não são tão fáceis de ser encontrados dentro das Escrituras. Então, temos aqui mensagem aqui do Homero. Dizem que a letra árabe que formam a frase Bismillah são equivalentes às letras gregas que compõem o número da besta. Eu não ouvi falar. Primeira mensagem... 1 Reis 10, verso 4, diz que os reinos e outros povos traziam pesos de ouro que pesavam 666, exatamente, relacionado com Shelomo Hamele. O que isso significa, né, nessa passagem? Que possivelmente o antimachia alegará ser descendente de David. Então, essa referência significa isso. Pode ser aplicada dessa forma. Klesar Lonset. Isso seria como no Antigo Egito, o povo do Eterno escravizado pelo 666, o Mahdi islâmico e o Mashiach Yeshua vindo libertar. Ali entra as pragas, Degliana, Razão, Apocalipse, Shalom. Sim. Então, temos muitas mensagens aqui, irmãos. Eu não quero me estender muito para que o material não fique muito pesado, né? Mas é basicamente isso. Eu espero que o material hoje tenha acrescentado na vida dos irmãos, os irmãos tenham aprendido, né, tenham gostado do conteúdo, do elemento, e nós estaremos, então, preparando o conteúdo para o próximo vídeo. Eu coloquei essa semana, foi ontem, uma enquete no canal, sugerindo alguns temas para que possamos produzir estudos em cima desses temas. Então, essa enquete também é importante
para a gente medir, né, os materiais, aquilo que seria de maior necessidade de interesse dos integrantes do canal. Então, não deixam de participar dessas enquetes, né, e compartilhar ela com pessoas que, de repente, ainda não conhecem o canal, para que possamos estar aqui juntos aqui durante a semana, estudando e aprendendo juntos a palavra de Hashem. Então, um forte abraço para todos vocês. Quero agradecer aqueles que participaram, aqueles que ainda vão assistir esse material. Então, até a próxima live. Shavuot Tov, uma ótima semana para todos. Shalom, shalom.